Fala, torcida que canta e vibra, um excelente sábado aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão, que joga nesta noite de sábado às 19 horas pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Juventude, um jogo que o Palmeiras tem atrasado do Brasileirão. Jogo importantíssimo que pode dar ao Palmeiras a chance de abrir 3 pontos em relação ao Flamengo no Campeonato Brasileiro. Enfim, Palmeiras com vários desfalques. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações e possível escalação do Palmeiras para esse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários de quanto o Palmeiras vai ganhar. E vamos aí com o vídeo. Palmeiras joga neste sábado, vai encarar a equipe do Juventude. É um jogo atrasado da 12ª rodada e pode representar aí o Palmeiras abrindo uma vantagem em relação ao seu concorrente direto na briga aí pelo primeiro lugar, que é o Flamengo. Data FIFA para alguns, mas para o Palmeiras não tem pausa. O Verdão enfrenta neste sábado o Juventude no Allianz Parque. Inclusive, o elenco palmeirense treinou nesta sexta-feira, embaixo de muita chuva, no estádio. É um novo método aí do técnico Abel Ferreira de treinar na véspera da partida em casa e tem dado certo. Isso serve aí também como adaptação para alguns jogadores. Sim, é muito bom para a gente acostumar já, aclimatizar aqui com o estádio e, como você disse, a gente já treinava aqui sempre e agora estamos ganhando os jogos e continuamos, se Deus quiser, amanhã também com uma vitória. Para o duelo contra o Juventude, o técnico Abel Ferreira tem vários desfalques. 5 gringos foram convocados para as suas seleções. Casos de Gustavo Gomes, Aníbal Moreno, Facundo Torres, Flaco Lopes e Martínez. Vitor Roque está suspenso pelo 3º cartão. O atacante Ramon Sosa passou a semana toda no departamento médico tratando de um edema na coxa, sofrido no clássico contra o São Paulo no fim de semana. Já o lateral direito Kelvin também ficou no departamento médico, ainda tratando de um trauma no pé. A tendência é que Maurício e Rafael Veiga comecem jogando. Essa é a oportunidade do Palmeiras se isolar na liderança. Se vencer o Juventude em jogo atrasado, abre vantagem de 3 pontos em relação ao segundo colocado Flamengo. Atualmente na tabela, Palmeiras e Flamengo estão com os mesmos 55 pontos. E bom lembrar, ainda tem um duelo confronto direto contra o rubro-negro carioca no Maracanã. Brasileirão briga na parte de cima da tabela. Palmeiras tem 55 pontos, mais um jogo a menos que o Flamengo, 2 a menos que o Cruzeiro. Os perseguidores, como o Flamengo, estão empatados, mas a vantagem é do Palmeiras. Então, se vencer, abre 3 para o Flamengo e 6 para o Cruzeiro, com um jogo a menos que o Cruzeiro, e aí nivela com o Flamengo. O Mirassol tem 46, Botafogo e Bahia 43 pontos cada. É jogo Gustavo Zupac para não vacilar, né? 3 pontinhos e um respiro. Na teoria, sim, mas o futebol, ele é danado, né? Sim. O time do Palmeiras está muito mexido, né? E a gente não pode se levar só pela comparação de elenco, só pelos nomes que vão jogar. Quando você pega o time do Palmeiras e muda drasticamente, mesmo com o elenco forte que o Palmeiras tem, mas quando você muda drasticamente o time, e não só muda o time, mas quando você muda a característica dos jogadores disponíveis para executar as funções que vêm sendo tão bem executadas, você corre o risco de perder o encaixe. E é o risco que o Palmeiras corre no jogo de amanhã contra a equipe do Juventude. Então, quem vai ser a dupla de ataque? Vai ser Veiga e Luigi? Vai ser Veiga e Bruno Rodrigues totalmente sem ritmo? Os volantes vão ser Andrés e Alan, não são volantes de marcação. Então é um time muito mexido e isso pode ter um impacto no aspecto coletivo. Embora individualmente, claro que ainda é um Palmeiras mais forte que o Juventude. Nicolete trouxe no final a sequência negativa do Juventude. Quando o Carpini chegou, o time deu uma embalada, teve um impacto inicial bom, começou a somar pontos que davam a entender que o Juventude poderia brigar para escapar do rebaixamento. O time volta a ter queda e nesse momento patina de maneira muito perigosa o tempo inteiro na zona de rebaixamento. Palmeiras é melhor, Palmeiras é favorito, mas a desfiguração da equipe
é o que representa o maior risco de o Palmeiras tropeçar em casa. Nessa briga pelo título, é uma chance que o Palmeiras tem muito importante de abrir 3 pontos para o Flamengo. Esse ponto que o Zupac trouxe é muito importante, dos desfalques, jogadores em seleção, machucados. Vamos colocar na tela justamente para a gente deixar mais claro ali o provável Palmeiras. A gente tem o Everton, o Diay, o Murilo, o Bruno Fux, o Piquerez, o Andreas Pereira, o Alan, Maurício, Veiga, Felipe Anderson e o Bruno Rodrigues, Luigi como opção. Quero te ouvir, é um fator, óbvio, e é o que disse o Zupac, não é só uma questão de nome por nome, opção. É porque os nomes são bons. É o funcionamento. Isso, é o funcionamento. Claro. E aí, assim, na medida em que a comissão técnica do Palmeiras teve ou não teve tempo e condições de trabalhar esse funcionamento coletivo, porque se você pegar a escalação que a gente mostrou aí, vários jogadores com capacidade comprovada, não só para jogar no Palmeiras, mas para se destacar. Então é uma questão de como esse time vai atuar numa oportunidade crucial em reta final de campeonato de colocar uma vantagem sobre a perseguição na primeira posição da tabela. É uma questão de senso de oportunidade, de pura competitividade e aquela coisa de farejar a oportunidade do troféu. E o Palmeiras vai precisar comparecer como time de futebol, com jogadores que sabem reconhecer esse momento. Existe uma cultura de vitórias no clube sob o comando dessa comissão técnica que é bastante clara. Os jogadores entendem isso. Eu acho muito improvável que esses atletas que vão entrar em campo neste sábado contra o Juventude, numa situação em que o Palmeiras não teve data FIFA, né, porque vai ser necessário trabalhar, vão entender o momento e levarão o Palmeiras a não desperdiçar essa oportunidade. Não será simples, na verdade é uma oportunidade também para o Juventude, que independentemente das opiniões das pessoas a respeito da possibilidade de escapar do rebaixamento, tem a chance de enfrentar um Palmeiras que é um Palmeiras diferente, é um Palmeiras que não tem o mesmo entrosamento, é um Palmeiras que talvez não tenha a mesma condição de fazer uma apresentação coletiva, mas o senso de oportunidade precisa prevalecer porque a ocasião é muito importante. Zupac, é um jogo para que a mobilização seja ganhar. Assim, nada mais importa. Eu sei que muita gente vai falar, não, mas isso é o que vale todo jogo. Não, não é o que vale todo jogo, embora seja importante ganhar. Esse é um jogo que qualquer discussão é muito menor. Até porque daqui a uma semana, na sexta-feira da semana que vem, todos os programas do Brasil de esportes vão estar falando sobre o jogo do domingo da outra semana, que é Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Então o Palmeiras tem agora o Juventude, vai ter no pós-data FIFA o Red Bull Bragantino também em São Paulo, e no final de semana seguinte, no dia 19, o Palmeiras vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. Então, uma vitória nesse jogo atrasado contra o Juventude, da zona de rebaixamento, dentro de casa, dá ao Palmeiras 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, igualando o número de jogos, e um mínimo conforto para os 2 próximos jogos, né? Porque enquanto o Palmeiras pega Bragantino e Flamengo, o Flamengo pega Botafogo e Palmeiras. A semana que se avizinha para o Flamengo, ela é muito complicada, né? Então, o Palmeiras tem aí a oportunidade de pegar o Juventude em casa, um time da zona de rebaixamento, o Bragantino em casa, que é um time que oscila muito no campeonato, mas que não consegue se reafirmar, e tentar acumular pontos para negociar da melhor maneira possível o jogo contra o Flamengo no Maracanã, antes da Libertadores, porque depois de Palmeiras e Flamengo, vem as semifinais, Palmeiras e LDU, Flamengo e Racing. Então, assim, é uma sequência decisiva para a temporada. E o Palmeiras tem a chance em casa contra o Juventude, mesmo com desfalques, de tentar abrir 3 pontinhos à frente. O Zupac citou várias vezes o Flamengo, que está na rota do Palmeiras, e o Palmeiras na rota do Flamengo. Então, obrigado pelas informações. Vamos mostrar para vocês aqui o campinho, né, com a provável escalação do Verdão para esse jogo contra o Juventude. Olha só, campinho na tela, por favor. Tá aí, ó, o time com muitos desfalques, né? O Palmeiras Mas o quê? Muitos desfalques. Mas olha o time. Não. O Everton no gol, Giai na lateral direita, Bruno Fux e Murilo, os 2 zagueiros, e o Piquerez na esquerda. O meio-campo com Andreas Pereira e Alan. Vejam vocês como os volantes. Maurício, Felipe Anderson, Rafael Veiga,
Luigi ou Bruno Rodrigues na frente. É um time faceirinho, hein, ô, seu Mansur? Não tinha muita alternativa. Não tinha muito o que fazer. Exato. E jogar em casa, não porque é contra o Juventude, mas poxa vida, te possibilita os jogadores. Fora que é o seguinte, né, Alex? Aníbal na seleção argentina, Emiliano Martínez na seleção do Uruguai, o Evangelista machucado, não sobrou muito... Mas de toda maneira, que delícia ter isso de opção para colocar em campo. Mas é lógico que, assim, você olha o campo, você vê um Palmeiras com condições de ganhar o Juventude, naturalmente, até como favorito do jogo em casa. E ainda essa possibilidade... Mas fazer tantas mudanças mexe muito com a rotina do time. Não é o ideal. E é legal a possibilidade do Bruno Rodrigues, que ele ainda não entrou em nenhum jogo, né? Mas ele entrou tá nos minutos finais no último jogo do Palmeiras. Contra... Foi em casa que goleou recentemente, ele entrou. Agora. Ele voltou depois de 2 cirurgias, né, Alex? É muito tempo, coitado. Ele que foi contratado. Processo emocional ainda para ele quebrar. Contra o Vasco, entrou contra o Vasco. Isso, contra o Vasco. 15 minutos finais contra o Vasco. É isso aí. Que Deus então abençoe. tá voltando ao futebol, toda a sorte do mundo aí para ele, que ele consiga retomar a carreira, né? Mas vai ser um time bem diferente do que a gente tem visto do calendário ultimamente, né? É ruim o jogo da data FIFA. São muitos os desfalques. A gente precisava se livrar disso, que em breve, talvez... Não vai ser possível no ano que vem ainda, de acordo com o ano que vem, né? talvez não tenha jogo durante a data FIFA. Mas tem jogo logo imediatamente. Que ainda depois, é um problema. Mas tomara que não tenha o jogo durante a data FIFA, porque assim, não é justo uma equipe fazer um jogo tão desfigurada como está fazendo. E uma grande oportunidade que o Palmeiras construiu de chegar nesse momento podendo abrir esses 3 pontos, com 2 vitórias, enfim, um jogo super importante. Nos perseguidores. O Palmeiras vai igualar o número de jogos do Flamengo agora, né? Resta saber 3 pontos na frente e mais vitórias. Né? Resta saber de que maneira, se vai manter os mesmos pontos, mais uma vitória a mais, se vai conseguir fazer 3 pontos e aí ele vai ter 2 vitórias a mais do que o Flamengo. Obriga o Flamengo a fazer 4 pontos a mais do que o Palmeiras para ultrapassar. Então é um jogo importantíssimo aí para as pretensões de Palmeiras, de Flamengo e também de Cruzeiro. Vamos colocar aqui também o campinho, né, com a provável escalação do Juventude. Juventude tentando fugir da zona do rebaixamento, situação difícil ainda do Juventude, né? São 23 pontos, ele está 5 pontos atrás do Santos, que é o primeiro time fora da zona, ou seja, mesmo vencendo o Palmeiras no Allianz Parque, não consegue sair da zona do rebaixamento. Jandrei no gol, Reginaldo ou Igor Formiga, né? Um time bastante indefinido. Abner ou Cipriano, Rodrigo San e Marcelo Hermes, Jadson, Kaique ou Peixoto, Lucas Fernandes e o Sforza, Rafael Bilu ou Enio, Talhari ou Gilberto. Esse o provável time do Thiago Carpini. Provável não dá para dizer, né? Porque são muitas as indefinições. 5 indefinições. Tentando encontrar um time, né? São 16 jogadores aqui no campinho do Juventude. Mostra que o Carpini está insatisfeito, tentando encontrar uma formação mais competitiva. Não vai ser fácil, né? Agora, é um jogo que dá ao Juventude a possibilidade de ser o primeiro fora da zona, né? Se ele consegue vencer o jogo, que seria um feito. E imagino que na matemática inicial do Juventude no campeonato ele não contasse com pontos no Allianz, só que o campeonato vai se aproximando do fim, ele precisa pontuar. Ele pode ultrapassar 2 adversários, né? O Fortaleza, que primeiro fora não, tem 24, primeiro vai ser o primeiro antes da de sair, zona. isso, 17º. Ele vai ultrapassar, se vencer o Fortaleza e o Vitória, vai ficar com 26 pontos, a 2 do Santos, mas com um jogo a mais do que o Santos, vai ficar 2 do Santos, que é o primeiro time fora da zona, 1 a mais que o Vitória, 2 a mais do que o Fortaleza. O Santos tem também um jogo em atraso, né, que será contra o Palmeiras, mais um jogo duro também. Para esses times que estão atrás. 5 rodadas sem vencer o Juventude, a última vitória foi sobre o Ceará no Castelão. Muito bem. Qual é a armadilha desse jogo, hein, Paulo Massini? São muitas, né, cara? São muitas porque a gente tem até dificuldade de montar o banco. O time dá pra gente entender mais ou menos, mas o banco vai ser difícil. Entendendo que o Carpini e o Abel têm, né? O Carpini vai bem contra o Abel. Entendendo que o Juventude também tem desfalques, né? Se fala em 4 ou 5 jogadores que não vão poder atuar. Um jogo que a escalação desse árbitro ajuda o Palmeiras, porque ele é um árbitro que deixa o jogo seguir. O Palmeiras ajuda nesse sentido, tá? De característica. Se fosse o pica-pica, né?
o Daronco, aí é diferente. O cara pica o jogo o tempo todo, você precisa fazer o gol, basta fazer as faltinhas que o árbitro vai parar o jogo. Então é nesse sentido. São 5 jogos dele com o Palmeiras ganhou 4 e empatou 1. Então, eu imagino um jogo onde o Juventude vai se defender muito, parecido com o que foi Palmeiras e Fortaleza, em que o time reserva só foi jogar bem no segundo tempo, tá? Mesmo eu ainda achando que o time do Fortaleza é mais time que o Juventude. Então, tem algumas alternativas de time para a gente entender como pode ser o jogo. E não é só esse, né? Com a mudança de data da Argentina de segunda para terça, é provável que o Palmeiras não tenha nenhum dos jogadores convocados, nem o Aníbal, nem o Flaco, nem o Gustavo Gomes e nem os 2 uruguaios. A possibilidade é do Sosa jogar na próxima quarta-feira contra o Red Bull, tá? E olhe lá. Os desfalques aí, Massa, para mais elementos para você comentar. Vamos ver quais são os desfalques do Palmeiras e até um provável Palmeiras. Para sábado é isso aí, né? Os 5 convocados, 1 suspenso e 1 lesionado. É isso. Não tem como. Não tem... Imagina o jogo contra o Red Bull, que vai ser um jogo mais difícil ainda que esse, né? Se você tivesse de volta o Aníbal, o Flaco, o Sosa e o Vitor Roque, beleza. Poxa, estamos 3 desfalques, os caras estão na seleção, né? E o Gustavo Gomes dá para contornar. O Aníbal, o Martínez não está, mas volta o Aníbal. Agora não tem camisa 5 para pôr em campo. Né? Tem o Coutinho. Os meninos da base que foram, infelizmente, passaram vergonha lá no Mundial, até custou a demissão do Ramon, já voltaram. São Luiz e Eric Belé para o ataque, o Benedetti para a zaga, Gilberto para a lateral direita, o Coutinho para a camisa 5 e o Larson, que está lá treinando já há alguns dias com o Abel. Então, imagino que o banco, com exceção do Luiz, vai ser composto por muitos desses caras. Entendeu? Imagino que vou ver no banco Benedetti, Gilberto, Eric Belé, vão estar no banco de reservas. Aí tem uma coisa a se pensar. É melhor entrar com todos que eu tenho disponíveis, mesmo que sejam aqueles fora de posição, no começo, ou deixo 1 ou 2, só o Abel mesmo, para quem está lá dentro. Eu jogaria com Fux de volante ao lado do Andréas. Provável certo? Palmeiras aí, então, para você. Não é esse que está aí. Você já pode dar a sua opinião em cima desse provável. Exato. Que está aí, o Kelvin não treinou ontem, então dificilmente ele vai para o jogo. Se for, é banco, né? Com aquele trauma no pé, jogou no sacrifício contra o River, está aprovado, né? Quem toma uma pancada no pé é trauma, é uma pancada, o cara não consegue voltar. Então, eu entraria, o time que está aí é o Everton, Giai, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, Alan e o Andreas, Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Luigi ou Bruno Rodrigues. Nesse campinho ele está usando todos, que é o que você fala da segura, opõe e aí está colocando todo mundo aí. Tá? Não fica ninguém pro banco praticamente. Não fica ninguém. Então essa aqui é a questão. Eu entraria com o Luigi. Eu sei que o torcedor do Palmeiras vai falar assim: Luigi não dá, Luigi não. Gente, esse é um momento em que e vocês vão ver um Allianz Parque de volta. Já tem 37 mil ingressos vendidos. A capacidade de estádio é 42, mas não sei por que a PM só pode vender 41. Não entendo isso. Se tem capacidade para 42, vende 42. Não, só 41. Nós vamos ter lotação, daqui a pouquinho vai sobrar só camarote, restaurante e tal. E o torcedor que vai ao estádio, ele precisa entender que o Palmeiras precisa agora do Luigi, do Belé, do Gilberto, do Coutinho, e que eventualmente eles vão errar um passe, não vão se movimentar certo, corretamente, né? Eu jogaria com o Luigi, jogaria com o Bruno Fux de volante.
Vou trazer aqui algumas informações da equipe do Juventude, que é o próximo adversário do Palmeiras neste sábado, às 19 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui a classificação atualizada. A equipe do Juventude está na 19ª colocação do campeonato. Em 26 jogos somou 23 pontos. É o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras tem essa obrigação jogando dentro do Allianz Parque. E ainda mais com essa situação aqui da tabela atualizada do Brasileirão. O Palmeiras é o líder, 25 jogos, somou 55 pontos, empatado ali com o Flamengo. Porém o Palmeiras tem um jogo a mais. E essa vitória seria importantíssima, porque você abriria 3 pontos e ainda teria 2 vitórias a mais em relação ao Flamengo, onde no próximo sábado, dia 19, ou no próximo domingo, desculpe, o Palmeiras enfrentará o Flamengo lá no Rio de Janeiro, e chegando com uma vantagem para esse jogo seria importantíssimo, porque jogaria até por um empate lá, que seria já um ótimo resultado. E lembrando que na quarta-feira ainda tem Palmeiras e Red Bull Bragantino também no Allianz Parque, e o Flamengo ainda joga com o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Juventude no Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates. O último jogo da equipe do Juventude no Campeonato Brasileiro, jogaram em casa contra a equipe do Fortaleza, uma equipe que também está na zona de rebaixamento, e onde é o ponto forte do Juventude, jogando lá em Caxias do Sul, saíram derrotados pelo placar de 2-1 contra a equipe do Fortaleza. Já agora estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Juventude. Desses 5 jogos são 4 vitórias do Palmeiras e 1 empate. O último jogo entre ambos aconteceu na temporada passada, onde o Palmeiras visitou a equipe do Juventude lá em Caxias e venceu a partida pelo placar de 5-3, aquele jogo que o Palmeiras teve também muitas falhas defensivas e acabou levando 3 gols da equipe do Juventude. Jogo de extrema importância para o Verdão vencer e abrir essa vantagem aí para o Flamengo. O problema são esses inúmeros desfalques dos jogadores que foram convocados para suas respectivas seleções. Vitor Roque suspenso para essa partida. Vamos ver aí como o Abel vai montar esse time para o Palmeiras sair com esses 3 pontos dentro de casa. Lembrando, a transmissão da partida será nos canais Premier e também no Sport TV. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Avante palestra!